Sistemas agroflorestais com café, uma opção boa para a natureza e para você. Nesta aula, nós vamos falar sobre as experiências das famílias agricultoras da Zona da Mata de Minas Gerais com sistemas agroflorestais, principalmente com café. Vamos começar perguntando: o que são os sistemas agroflorestais? A palavra agrofloresta é formada de agro, que quer dizer agricultura, e floresta. Então, sistemas agroflorestais são sistemas em que temos agricultura juntamente com árvores. Por exemplo, se temos em uma mesma área café e outras árvores, já que o café é também uma árvore, podemos dizer que temos um sistema agroflorestal. O mesmo vale se temos árvores na pastagem. Para facilitar, muitas pessoas tratam os sistemas agroflorestais usando a sigla SAFs. Em alguns momentos, nós vamos utilizar a sigla também. Os SAFs são sistemas diversificados que ajudam a diminuir ou mesmo conter a degradação das terras. Os sistemas agroflorestais têm sido propostos como a melhor opção para a conservação da biodiversidade, a proteção dos solos e das águas e para a melhoria da qualidade de vida dos agricultores e agricultoras. Como sabemos, as árvores possuem muitas funções, como, por exemplo, elas dão frutos, sombras e embelezam. Devido a essas tantas funções, as árvores favorecem muito a biodiversidade associada. O que é isto? Você plantou a árvore para produzir frutos para você e sua família, mas ela atraiu abelhas e pássaros. As abelhas e os pássaros, então, são considerados biodiversidade associadas. Biodiversidade é a diversidade de seres. A biodiversidade associada é responsável por vários serviços ambientais, como polinização, melhoria da qualidade do solo e controle de insetos indesejáveis. Chamamos de serviços ambientais as bondades da natureza. Por exemplo, a abelha que foi atraída pode te prestar um serviço polinizando as flores das árvores, além do mel que elas produzem, claro. Precisamos alertar que o uso de agrotóxicos está matando as abelhas e dificultando a polinização de muitas plantas. Sem as abelhas, muitas plantas desaparecerão da terra, e nós também. Já que vamos falar da experiência da Zona da Mata Mineira, vamos primeiro apresentar a região para você entender melhor do que estamos falando. A Zona da Mata Mineira é um ambiente apropriado para o desenvolvimento de sistemas agroflorestais, e vamos ver por quê. A região está localizada no sudeste de Minas e está inserida no bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é considerada a quinta entre as 25 reservas de biodiversidade mais ameaçadas do planeta, os chamados hotspots, ou seja, pontos quentes de biodiversidade. Estes morros são cortados por vales, assim como as ondas. Nos morros, temos formas convexas, côncavas, que são as grotas ou ravinas anfiteátricas, e os topos dos morros. Nos morros encontram-se o plantio de café, que é a principal cultura de renda da região. O café quase sempre é consorciado com milho, feijão, dentre outros produtos, para a soberania e segurança alimentar das famílias. Os morros são importantes para a recarga do lençol freático. Eles funcionam como uma caixa d'água. A água infiltra nos morros e vai aos poucos abastecendo os lençóis freáticos. Por isso, a parte de cima do morro é considerada área de proteção permanente e deve estar protegida com vegetação nativa. O problema é que nas alterações ocorridas no Código Florestal, a definição de morro ficou complicada. Então, praticamente todos os morros que você vê na Zona da Mata e em quase todo o estado de Minas Gerais não são definidos pelo Código Florestal como morro. Minas praticamente não tem mais morro de acordo com o novo Código. Isso porque alguns estão interpretando que o novo Código considera como morro só aqueles que têm uma altura do topo até a base de 100 metros, ou mais, e com uma inclinação maior que 25 graus. Inclinação esta que ninguém sabe calcular direito.
Isso é um crime contra a proteção das águas. Precisamos entender que, independente do que está no código, morro é morro e precisa ser conservado. Nos vales encontram-se os córregos, os brejos e as baixadas secas. As áreas próximas aos córregos também são consideradas de preservação permanente e, quando cultivadas, têm que obedecer o que está escrito no código. Nas baixadas secas, em especial, são plantados feijão, milho, hortaliças e frutíferas. Nesta área encontram-se as construções. A zona da mata pode, à luz do modelo dominante de agricultura, ser considerada problemática para a utilização agrícola. Seus solos são chamados de pobres, mas pobres eles não são. São profundos e lixiviados, ou seja, lavados. Além disso, a região é declivosa. Isso significa que a região não é apropriada para os latifúndios de monocultura que dependem de máquinas para fazer suas operações agrícolas. Talvez por isso a zona da mata possua a maior concentração de pequenas propriedades e uma das maiores concentrações demográficas nas áreas rurais do estado de Minas Gerais. O latifúndio de monocultura tem dificuldades de se instalar por aqui, mas é claro que ainda vemos monocultivos de braquiária e mesmo outros cultivos em grande extensão. De qualquer forma, em torno de 90% das propriedades possuem menos de 100 hectares, de posse, em maioria, da agricultura familiar. Os agricultores familiares manejam seus sistemas de forma diversificada, mas a difusão dos pacotes técnicos associados à modernização da agricultura na região acentuou os problemas enfrentados pelos agricultores familiares. Dentro deste pacote estão os usos de agrotóxicos, monocultura, adubos químicos e sementes melhoradas, antes os híbridos e agora os transgênicos. Além disso, há muita oscilação do preço do café, e o café é a principal cultura de renda da região. Procurando soluções para os problemas relacionados à agricultura, o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, conhecido como CTA, os Sindicatos da Agricultura Familiar e dos Trabalhadores Rurais e o Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa desenvolveram, em parceria, experimentação participativa com sistemas agroflorestais, os SAFs, em diversos municípios da Zona da Mata Mineira. O CTA é uma ONG que atua na região desde 1988 e trabalha com a agroecologia. Na Zona da Mata Mineira, os SAFs foram propostos a partir de um diagnóstico rural participativo realizado pelo CTA, o UFV e organizações dos agricultores e agricultoras do município de Araponga. Gostaríamos de dizer que todo o trabalho desenvolvido com SAFs na Zona da Mata foi e é feito em parceria com os agricultores e agricultoras, utilizando metodologias participativas para resgatar e valorizar os conhecimentos dos agricultores e agricultoras e construir conhecimentos novos. Entendemos que os conhecimentos dos agricultores e agricultoras são fundamentais na preservação e criação de biodiversidade. Durante o diagnóstico, os agricultores e agricultoras apontaram o enfraquecimento das terras como um dos principais problemas da agricultura regional. Pensamos então em utilizar os SAFs para fortalecer a terra, ou seja, melhorar a qualidade do solo. Pensamos isso porque a Zona da Mata possui características interessantes para o desenvolvimento de sistemas agroflorestais com café. Por quê? Vamos apresentar algumas razões, mas há outras. Primeira delas, porque os solos são profundos, então as raízes das árvores desenvolvem bem, por isso a região é de mata. Além disso, a Mata Atlântica é muito diversa, então há muitas possibilidades de seleção de árvores que possam ser consorciadas com café. A ideia é a seguinte: com tantas espécies, algumas devem ser compatíveis com o café, não? Além disso, o café tem uma característica interessante. Ele é originário de áreas de florestas da Etiópia, então ele aceita sombra, mas não muita. Na região da Zona da Mata, o período de menor radiação, no inverno, coincide com a estação seca. Como a Zona da Mata Mineira é uma região de florestas subperennifólias, ou seja,
algumas de suas árvores perdem as folhas na estação seca, o cafezal sombreado pode se beneficiar disto, como veremos mais à frente. Por fim, a agricultura familiar predomina e pode se beneficiar da diversificação da produção. Precisamos então saber o que podemos plantar junto com o quê. Precisamos perguntar: quais são as árvores que não prejudicam a lavoura? Quais são as árvores que não prejudicam a pastagem? Quais são as árvores que podem ajudar a minha lavoura? Quais são as árvores que ajudam a fortalecer e adubar a terra para ela ficar sadia? Quais são as árvores que eu posso plantar para ajudar na alimentação da minha família e dos animais? Quais são as árvores que eu posso utilizar como lenha? Se já sabemos quais são essas árvores, podemos perguntar: quantas árvores podemos plantar na roça sem prejudicar a produção? Quantas árvores eu posso deixar na pastagem? Quais os cuidados eu devo ter com as árvores? Para responder a essas e outras perguntas, muitos agricultores e agricultoras na zona da Mata de Minas Gerais fizeram experiências com árvores, principalmente no café, e um pouco com árvores nas pastagens. São sobre essas experiências que vamos conversar um pouco nesta aula. Muitos tipos de árvores foram testados com café. Nem todas as árvores deram muito certo. Das árvores que deram certo, alguns agricultores gostam mais de algumas, outros gostaram mais de outras. Cada propriedade tem os tipos de árvores que se adaptam melhor às condições do lugar. E ninguém melhor do que o agricultor e a agricultora para decidir quais as árvores são melhores no seu plantio. O técnico pode ajudar, se entender bem os critérios. A partir das experiências dos agricultores, nós sistematizamos os critérios para a escolha das árvores a serem consorciadas, ou seja, aquelas árvores que combinam com o café. Quais são esses critérios? Nós organizamos estes critérios na figura a seguir. Repetindo, os critérios foram apontados pelos agricultores experimentadores. Nós apenas sistematizamos, organizamos esses critérios. Vamos agora discutir um por um. Critério número 1. As árvores devem ser compatíveis com o café, ou seja, elas não podem competir com o café. Normalmente, as plantas competem por água, luz e nutrientes. Então, precisamos escolher e manejar as árvores de forma que não haja essa competição. Mas como saber se competem ou não? Primeiro, observe as raízes das árvores. Elas devem estar mais profundas do que as raízes do café. Isto ajuda a evitar competição por água e nutrientes. As raízes finas, secundárias do café, aquelas que mais absorvem água e nutrientes, são mais superficiais. Então, você deve priorizar aquelas árvores que possuem as raízes mais profundas. Como há muitas árvores diferentes na Mata Atlântica, algumas desenvolvem o sistema radicular em maior profundidade. Veja o caso do fedegoso na foto a seguir. O sistema radicular dele é mais desenvolvido a mais de 40 centímetros. As raízes finas do café se concentram até 20 centímetros de profundidade. Dessa forma, as raízes finas do fedegoso exploram o solo em uma profundidade diferente daquela explorada pelas raízes finas do café. Outra forma de observar se as árvores não estão prejudicando o café é observar as folhas do café perto das árvores. As folhas do café devem estar bonitas, sem manchas de doenças ou de deficiências de nutrientes. Se as folhas estiverem amareladas, avermelhadas ou queimadas, é porque nas folhas está faltando algum nutriente ou as folhas estão doentes. Pode ser sinal de competição com a árvore, ou talvez a árvore está induzindo algum outro problema no café. Outro critério importante é a produção de biomassa. As árvores devem deixar cair muitas folhas, frutos e flores, que servirão de proteção e adubação para a terra. Algumas folhas, por exemplo, demoram mais a apodrecer e servem de proteção do solo, contra o sol e contra a chuva. Solos protegidos significa que haverá menos enxurrada e, portanto, menos erosão.
Com isso, os brejos, os córregos e os rios não vão ficar assoreados, ou seja, cheios de terra. Com a enxurrada, além do solo, vai junto o adubo que você colocou na sua lavoura e vai embora a água. A água foi embora levando o solo e o adubo e não infiltrou. Se a água não infiltra, não haverá abastecimento do lençol freático e, portanto, das nascentes e córregos. Por isso, a gente fala, cuidar do solo é cuidar da água. Mas se uma folha apodrece mais rápido, é bom também. Por quê? Com o apodrecimento, a ciclagem dos nutrientes é mais rápida. Com isso, você ajuda na adubação da lavoura de forma mais rápida. Nós estudamos as folhas de algumas plantas. Por exemplo, as folhas de ingá demoram mais a apodrecer e a do fedegoso apodrece mais rápido. Qual das duas você prefere? As duas, não? Por isso a gente diz que a diversidade é importante. Um outro critério importante é a mão de obra. As árvores não devem dar muito trabalho para cuidar delas. O ideal são as árvores cujas folhas caem na estação seca. Isto é o que se chama de caducifolismo, a perda de folhas na estação seca. Com a perda das folhas, não é preciso fazer a poda da copa das árvores. Viu por que o tipo de mata na zona da mata ajuda o café? Então é bom utilizar no consórcio aquelas árvores que perdem as folhas na seca. Se as árvores perdem as folhas, entra mais sol na lavoura no inverno, o que o café gosta. Fica bom para o café. O papagaio é uma dessas plantas. Ele perde as folhas no inverno. Se tiver que podar, deve preferir as árvores que os galhos sejam mais macios e não atrapalhem demais, e não espalhem demais sobre o café. Tem que ter muda ou semente fácil. O ideal são aquelas árvores que suas sementes germinem espontaneamente na lavoura de café. Então comece a observar as árvores que aparecem no cafezal. Elas são compatíveis com o café? Se forem, deixe-as. Se tiver que buscar muda de fora, dê preferência para aquelas mudas que você encontra na propriedade ou nas propriedades dos vizinhos. Se tiver que fazer muda, dê preferência para fazer mudas com aquelas sementes que você encontra nas matas vizinhas, nos pastos ou nos quintais. Com isto, além de estar usando os recursos locais, você ainda tem grandes chances de estar usando a biodiversidade local. Na zona da mata, algumas árvores, como a braúna e o jacarandá-caviúna, são também boas para consorciar com café, mas podem dar um pouco mais de trabalho para conseguir as sementes ou mudas. Essas espécies fornecem madeira de boa qualidade para serem usadas em construções mais duradouras nas propriedades. Entretanto, verifique a legislação caso você queira cortar algumas dessas árvores mais tarde. Um outro critério importante é a diversificação da produção. As árvores devem ajudar na diversificação da produção. As árvores que dão fruto vão ajudar na alimentação da família, dos animais domésticos e dos animais silvestres. Por exemplo, o abacate que tem grande produção pode ser utilizado para alimentar a família e também para diversificar a renda, pois o abacate pode ser vendido. Muitos vão nas propriedades comprá-lo. O abacate serve também para alimentar os animais, como os porcos e o próprio gado, se dado no coxo. Para evitar problemas de engasgamento, é sempre bom evitar que o gado retire fruto das árvores para comer. Mas não precisa cortar as árvores das pastagens, basta podar os galhos baixos. Um detalhe importante é que a produção do abacate é principalmente na época da seca. A época seca é a época em que tem mais dificuldade de produção de alimentos para os animais, inclusive selvagens. Por isso, muitos pássaros da mata vão nos sistemas agroflorestais comer o abacate na época seca. Outra frutífera que combina bem com o cafezal é a banana, que também serve para a família, para os animais silvestres e também para os animais domésticos. Os agricultores oferecem o pseudocaule, ou seja, o pé da bananeira, para o gado na época seca, picados em tamanho grande e no coxo. Outro produto importante dos sistemas agroflorestais é a madeira. Os galhos podados podem servir para cerca,
pequenas construções ou para lenha. Os agricultores sempre dizem que depois que começaram a usar os sistemas agroflorestais, nunca mais faltou madeira na propriedade. É difícil encontrar tudo isto em uma única árvore. Só por isso, o bom mesmo é usar mais de um tipo de árvore na lavoura. Mas quais as árvores? Os agricultores apontaram mais de 80 espécies de árvores compatíveis com o consórcio com o café. Veja a lista completa. Devido às estratégias utilizadas na experimentação, a maioria das espécies presentes nos SAFs que aqui estamos apresentando são nativas da Mata Atlântica, que é bom para a biodiversidade local. Vamos relembrar algumas dessas estratégias. Usar as árvores que germinaram na lavoura e buscar sementes ou mudas nos fragmentos de matas próximos, nas pastagens ou nos vizinhos. Se os sistemas agroflorestais ajudam a manter a biodiversidade local, por sua vez, ajuda a manter os sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais podem, inclusive, ajudar a formar corredores para ligar os fragmentos de mata, ajudando a diminuir o efeito de ilha destes fragmentos, pois ajudam na migração de animais, contribuindo para a conservação das espécies. Tem alguma outra árvore que você conhece e pensa que pode dar certo com o café ou com a pastagem? Aumente a nossa lista. Jacaré, angico, breu, também chamado de guapuruvu, são alguns exemplos de árvores que não deram muito certo. No consórcio com a browninha e a canela, foram observadas doenças nas folhas de café que estavam perto dessas árvores. Mesmo assim, alguns agricultores deixam algumas dessas árvores na lavoura, porque elas têm outras utilidades. São boas para lenha, madeira, por exemplo. O que mais podemos fazer para diminuir a competição entre as árvores do café? Nos sistemas agroflorestais, o café pode ser sombreado pelas árvores, mas tem que se ter o cuidado para a sombra não ser muita. Sabemos que na propriedade tem lugar que recebe mais sol, sendo também mais seco. Outros lugares recebem menos sol e são mais frios. O número de árvores e a distância entre as árvores dependem de onde a lavoura está localizada. Os lugares com mais sol podem ter mais árvores. Já os lugares mais frios devem ter menos árvores. Os agricultores deram algumas dicas para você saber quantas árvores deixar na lavoura. Uma dica: as copas das árvores não podem sobrepor, ou seja, trespassar. A copa de uma árvore pode apenas tocar a copa de outra árvore. Se as copas se entrelaçarem, é preciso podar ou tirar a árvore. Com isso, você vai achando o número ideal de árvores para deixar na propriedade. Nós observamos sistemas agroflorestais com 100 e outros com 380 árvores por hectare na zona da mata. Isto em uma lavoura com espaçamento de 3 por 2 metros, o que equivale a mais ou menos 2.000 plantas de café. Os galhos debaixo das árvores devem ser podados. A copa da árvore tem que ficar alta para circular ar e entrar sol para o café. Veja novamente o papagaio na foto a seguir. Todos os galhos de baixo foram retirados. A copa foi toda jogada para cima. Além disso, o papagaio é uma espécie que perde as folhas no inverno. Tudo isto ajuda a diminuir ou até eliminar a competição por luz. Será que os sistemas agroflorestais produzem menos e menos do que? Alguns agricultores nos informaram que o café nos seus sistemas agroflorestais produz a mesma quantidade de café que o café do vizinho, sem árvores, a pleno sol. Este é o exemplo do Alexandre, em Divino. Alguns agricultores nos informaram que produzem menos café, porque o número de plantas é menor, ou porque eles priorizaram a produção de outros produtos. Este é o caso do Dadinho em Pedra Dourada. Então depende, você pode produzir a mesma quantidade de café ou um pouco menos. Mas
Nos sistemas agroflorestais, além do café, muitas outras coisas são produzidas. As árvores que dão frutos diversificam os alimentos para a família, para a criação animal, para a fauna e para a venda. As áreas com sistemas agroflorestais fornecem madeira para muitas famílias devido às podas. A madeira retirada é usada para a melhoria da infraestrutura na propriedade, para fazer mourões, fazer pequenas construções e produzir lenha. Um outro produto importante dos sistemas agroflorestais é a sombra. Trabalhar na sombra é muito mais agradável. Agora, com os problemas das mudanças climáticas, isso é muito importante. Nossos dados mostram que com sistemas agroflorestais pode-se diminuir de 3 a 5 graus a temperatura na lavoura de café. Os estudiosos do clima dizem que com a mudança do clima, a temperatura na zona da mata pode subir de 3 a 5 graus. Caso isso ocorra, haverá dificuldades em se produzir o café na região, a não ser que seja em sistemas agroflorestais. Muitos agricultores trabalham com a agroecologia na região e utilizam sistemas agroflorestais, e isto ajudou a diminuir a necessidade de adubação química. Nenhum deles usa agrotóxico. Isso significa menos dinheiro gasto com café e significa economia para a família. Economia de gasto, inclusive com remédio, pois ficaram menos doentes, porque não usam agrotóxicos. Então, elas por elas, quem dá mais lucro para a família agricultora? Veja os dados na tabela a seguir. Mesmo considerando a produtividade de café nos safras um pouco menor, o que não precisa ser, os safras produziram mais, porque além do café, houve a produção, por exemplo, de frutas, que além da segurança e soberania alimentar da família, puderam ser comercializadas. Houve menos gastos com a produção. Ao final, os agricultores lucraram mais. Os agricultores também afirmam que depois que começaram a utilizar os sistemas agroflorestais, além da lenha, nunca mais faltou água em suas propriedades. Em um dos casos, a água de uma propriedade, a água de uma nascente, não era suficiente para 2 famílias. Hoje a água é suficiente para 7 famílias e ainda sobra. Você pode saber mais sobre isso lendo o artigo na revista Agriculturas, com o título O Caso da Água que Sobe. Aliás, essa revista é muito interessante, está disponível na internet. Ela é editada e publicada em vários países em diferentes línguas. Por exemplo, em português é Agriculturas, em inglês é a Farm Matters. Quem publica é uma rede internacional da qual a ASPTA, uma ONG co-irmã do CTA, faz parte. É a Agriculture Network. Você pode encontrar todas online no endereço a seguir. Além das árvores, o que mais foi feito para fortalecer a terra fraca? Os agricultores que participaram da experimentação com sistemas agroflorestais definiram os SAFs como tendo um extrato arbóreo diversificado, com árvores nativas, um extrato arbustivo, um dos arbustos necessariamente o café, porque é SAF com café, mas pode ter outros arbustos, por exemplo, o feijão guandu, e um extrato herbáceo, que pode ser uma leguminosa, vegetação espontânea ou plantas alimentícias, como a taioba. Por que o extrato herbáceo, ou seja, as plantas rasteiras, é importante? Para proteger o solo. As árvores protegem o solo contra o sol, mas não necessariamente protegem contra o impacto das gotas de chuvas. Isto porque as gotas podem acumular nas folhas das árvores, ficando maiores e caírem ainda com mais força no solo, devido à altura das árvores. O início da erosão começa com a gota de chuva que cai no solo e desagrega o solo, quebra seus torrões, facilitando o carreamento das partículas pelas enxurradas. Por isso o solo deve estar sempre coberto. Os agricultores e agricultoras que participaram da experimentação com os SAFs junto com os técnicos, professores e estudantes, também indicaram que para fortalecer a terra fraca, o melhor a fazer seria plantar leguminosas e manejar o mato miúdo, que muitos chamam de ervas daninhas, e nós preferimos chamar de vegetação espontânea.
O que são as leguminosas? As leguminosas são as plantas da família do feijão, como o feijão de porco, labilábia, mucuna e guandu. Essas são leguminosas conhecidas, mas que precisam ser plantadas porque elas não são nativas da região. Outras nascem no meio da lavoura, sem precisar plantar. As leguminosas são boas porque muitas delas retiram o nitrogênio do ar e colocam na terra. O nitrogênio é o nutriente que você compra na ureia, no sulfato de amônia ou no NPK, que significa nitrogênio, fósforo e potássio. Algumas árvores são leguminosas também. O ingá e o fedegoso são alguns exemplos de árvores leguminosas. As leguminosas colocam nitrogênio na sua lavoura de graça. Em troca, você precisa cuidar delas. Além das leguminosas, outros tipos de mato nascem no meio da lavoura, como o picão, marmelado, leiteiro e muitos outros. O mato também protege o solo da chuva e do sol forte e ajuda a adubar a terra. Por isso, devemos procurar só roçar o mato e não capinar, para deixar o solo bem protegido. Roçar o mato, além de economizar mão de obra, ajuda na ciclagem de nutrientes. Além disso, as flores do mato miúdo atraem polinizadores e inimigos naturais. É tudo de bom. Os agricultores agroecológicos eliminaram ou diminuíram muito a capina do cafezal. Eles roçam com a roçadeira. Quando capina, em geral, capinam na época da colheita e debaixo das plantas de café. Alguns capinam a lavoura toda, uma vez por ano. Outros capinam apenas quando consorciam a lavoura com feijão e o milho. Neste caso, há muitos agricultores que já estão plantando milho e feijão um pouco mais espaçado e capinando apenas na linha das plantas, roçando as entrelinhas. Isto é, estão fazendo plantio direto agroecológico. Alguns agricultores também consorciam milho com leguminosa. Bom, até agora falamos apenas em árvores com café e com a pastagem. A árvore não é boa só para o café, é boa também para a pastagem, mas as árvores que são boas para o café nem sempre são boas para a pastagem. Na pastagem, é melhor usar árvores que não possuem copas muito fechadas, que não perdem muito as folhas e aquelas que têm folhas pequenas, pois quando elas caem, não abafam o capim. Por exemplo, o pau-jacaré e o angico não são muito recomendados para o consórcio com café, mas são recomendados para o consórcio com as pastagens. Plantar árvores na pastagem é difícil. Se você quiser plantar árvores na pastagem, precisa protegê-las para o gado não comer, retirar o gado por um tempo até as árvores crescerem, ou ainda plantar árvores que o gado não come. Mas você pode bater o pasto sem cortar todas as árvores, deixando crescer aquelas que você sabe que não estragam o pasto. Nós chamamos isto de bateção seletiva. Não se deve deixar muitas árvores para não abafar a pastagem. A sugestão dos agricultores é que a sombra das árvores não devem se sobrepor. Então, o espaçamento das árvores deve ser maior do que no café. As árvores nas pastagens ajudam a proteger o solo, a ciclar os nutrientes e, em especial, é bom para o conforto animal. As vacas produzem mais leite e perdem menos cio quando há sombras no pasto. Muitos agricultores têm medo da legislação, por isso não deixam as árvores nos cafezais e nas pastagens. Eles têm medo de não poder cortar as árvores caso algum dia precisem. A legislação mudou bastante, em alguns casos para pior e em poucos para melhor. Neste caso, com os cuidados necessários, o manejo foi facilitado. Querendo mais detalhes, é bom conversar com algum técnico para saber os detalhes da lei. Nós fizemos várias pesquisas com sistemas agroflorestais na Zona da Mata. Toda a metodologia para experimentar e sistematizar os resultados discutidos anteriormente com a experimentação participativa com SAFs estão publicados na revista Agroforestry Systems. Eu vou oferecer uma lista com algumas referências bibliográficas citadas ao longo desta aula. Aqui eu vou apresentar rapidamente o resultado de algumas outras pesquisas. Maíra Rezende, em sua tese de mestrado no curso de entomologia da UFV, estudou os inimigos naturais do café.
Ela coletou 79 espécies de artrópodes, família dos insetos, aranhas e ácaros. Essas 79 espécies estavam se alimentando do néctar de ingá. No ingá, o néctar se encontra em nectários extraflorais. Estes nectários se encontram no pecíolo, entre os folíolos. Estes nectários são pequenos potes com néctar, que servem de alimentos e, por isto, atraem os insetos. Quase 80% dos visitantes que Maíra encontrou eram inimigos naturais. Dentre eles, mais de 16 inimigos naturais do bicho mineiro e da broca do café. Uma espécie de trips foi observada se alimentando de brocas. Isso nunca tinha sido observado antes. Este trabalho está publicado na revista científica Agriculture, Ecosystem and Environment. Em sua tese de doutorado, Maíra continuou estudando o ingá com café. O que ela encontrou? Que a associação de café com ingá resultou em maior peso dos frutos, uma produção um pouco maior, menos frutos brocados e menos folhas minadas por bicho mineiro. Em uma outra pesquisa, Camila Moreira, também uma estudante da entomologia, coletou solos de cafezais em sistemas agroflorestais e a pleno sol. Ela levou o solo para o laboratório e colocou larvas de insetos no solo. Adivinhe quais larvas morreram primeiro? A sobrevivência dos insetos expostos aos solos de sistemas agroflorestais foi menor em torno de 3 a 8 dias do que os insetos expostos aos solos do sistema a pleno sol. Por quê? 4 fungos foram encontrados: Bovéria, Metarrhizium, Isária e Fusária. Os 3 primeiros são entopatogênicos, ou seja, controlam insetos. Metarrhizium foi encontrado mais em solos de sistemas agroflorestais. Metarrhizium é muito utilizado na agricultura orgânica. Você pode comprá-los nas casas de produtos agropecuários, mas é muito caro. Então, ao invés de comprar, você pode cuidar do solo, para que ele se desenvolva nos solos como um serviço ambiental, ou seja, uma bondade do solo para você. No café também tem alguns pequenos furos perto da nervura central da folha do café. Estes pequenos furos são chamados de domáceas. O que são as domáceas? São pequenas casinhas onde moram ácaros predadores. Predador, por exemplo, do ácaro vermelho, considerado uma praga do café. Quando você usa agrotóxico, o ácaro predador, que vai se alimentar do ácaro vermelho, é mais sensível e vai ser prejudicado. Lembre-se, o ácaro vermelho é que prejudica o café. Este vai ter mais chance de sobreviver com o uso de agrotóxicos. Não é um contrassenso? Você prejudica quem mais te ajuda. E por quê? Essa é uma pesquisa geral, feita por ecólogos que trabalham com dinâmica de população. Ela serve para as relações entre predador e presa de uma forma geral. O que eles mostram? Você mata o ácaro predador, que é seu amigo. Se um ácaro predador sobreviver ao agrotóxico, ele vai ter mais dificuldade em encontrar alimentos, porque você também matou a comida dele, que é o ácaro vermelho. O ácaro vermelho também morre com o agrotóxico, mas se um sobreviver, ele vai achar comida, porque você não matou a comida dele, que é a planta. Além disso, você matou aquele que iria predá-lo, ou seja, o inimigo dele. Então ele fica em vantagem 2 vezes. Ele não tem o ácaro que iria matar, comê-lo, e ele tem comida de sobra. Assim, ele tem mais chance de desenvolver. Então você tem que usar mais veneno. Quem lucra? A empresa que vende agrotóxicos. Lucra 2 vezes, quando vende o agrotóxico e quando vende o remédio para você tentar se curar quando se intoxicar, pois a maioria das empresas que produzem veneno
produzem também um remédio que você pensa vai devolver sua saúde, mas que quase sempre não devolve. Em uma outra pesquisa, Edivânia Duarte, nos estudos no Departamento de Solos da UFV, estudou as folhas de algumas árvores que podem ser consorciadas com café. Considerando 100 árvores por hectare, que não é muito, como já vimos, ela calculou que o ingá, o fedegoso e a capoeira branca podem contribuir com mais ou menos 5.000 quilos de material seco, como restos de folhas, galhos, frutos, para o solo, por hectare por ano. Considerando apenas as folhas, 1 quilo de folha seca de cada uma dessas 3 árvores contém aproximadamente 20 gramas de nitrogênio. A capoeira branca não é leguminosa, mas o ingá e o fedegoso são leguminosas e fixam nitrogênio. O fedegoso não tem associação com rizóbio, uma bactéria conhecida por fazer associação com as raízes das plantas e fixar nitrogênio. Mas no estudo de Duarte, ela avaliou e o fedegoso fixa nitrogênio. Por qual mecanismo, ainda não sabemos. O ingá e o fedegoso fixaram mais ou menos 20% do nitrogênio encontrado em suas folhas. No total, em seus resíduos, uma árvore de ingá pode contribuir com mais ou menos 60 gramas de nitrogênio por ano, e uma árvore de fedegoso com mais ou menos 140 gramas de nitrogênio por ano, devido à fixação biológica de nitrogênio. Os agricultores familiares aplicam em torno de 40 gramas de nitrogênio por ano por planta de café. Muitos deles utilizam o NPK 2520. Então, as árvores ajudam a economizar o adubo. Então, os sistemas agroflorestais é bom para você e é bom para a natureza. Que tal plantar essa ideia?